Voltamos aqui. Agora tem que dar certo esse negócio. Eu vou chamar a Ellen assim que entrar. Vamos ver o que aconteceu. Agora apareceu. Já vou chamar. Antes que dê no problema de novo. Enquanto o pessoal vai chegando. Como eu estava dizendo, mas ela vai ter que agora escutar ao vivo o que eu vou falar sobre ela. Já aceitei aqui. Aê! Me diz o que aconteceu. Para mim aqui, eu conseguia te solicitar, mas eu acho que você não recebia a minha solicitação. Não recebia, não aparecia e sumiu todo. Nem eu consegui te chamar. Aí sumiu. Mas eu acho que algumas configurações. O Instagram tá cada vez pior, né? É verdade. Primeiro, agora tu vai ter que ouvir ao vivo, me dar um tempo para mim te apresentar para quem tá chegando aí, né? Esperando até para esperar o povo que já estava conosco. Quem me segue aqui sabe que eu amo os mineiros, né? Tenho um carinho muito grande por vocês, por esse estado. E tenho, assim, uma admiração e um carinho muito especial por você. E era o que eu ia dizer, não estou dizendo isso porque você já chegou, mas eu diria isso antes de você chegar, quando deu o nosso pequeno problema aí, que você é o tipo daquelas presentes que a gente ganha na vida. E quando eu te conheci, o teu jeito amoroso e apaixonado de tomar a vida e fazer as coisas, por mais simples que seja, com total entrega, me encanta, assim, sempre me encantou quando a gente se conheceu. E hoje eu pensando, eu não lembro que ano foi que a gente se conheceu. Tu lembra? 2018. 2018. É. Passamos um bom período juntas, né? E também, e eu quero que depois, na nossa conversa, você fale um pouco dos sonhos e das transições que muitos têm medo de fazer, né? E eu pensando sobre isso também, já adiantando o assunto, que eu passei pelas duas grandes transições últimas suas, que mudaram completamente o teu rumo de Sem vida. dúvida. Passei pelas Sem... duas últimas. Então, eu quero que tu comece apresentando a Ellen pela Ellen agora, assim. E o pessoal que já tá aí pode pegar o caderno, porque tem muita coisa para aprender com essa mulher adorável. Que E você falou dos mineiros, né? Tô vendo que a mineirada tá invadindo aqui a deixa live, isso é muito bom. que bom, eu amo você. Na verdade, antes de começar a me apresentar, eu acho que eu também preciso agradecer mesmo ao universo, né? E ter colocado você durante a minha passagem, porque realmente você passou para as duas últimas transições minhas e assim, um turbilhão de fato de emoções, né, Jaque? A verdade foi essa. E tudo começou em 2018. Eu falo que a virada de chave, se existe uma virada de chave, ela ocorreu de fato, né? Coincidentemente ou não, eu não acredito muito, eu acho que tudo tem um propósito. Tem um tempo. E exatamente. Foi justamente quando eu te conheci e várias pessoas da minha vida, algumas pessoas passaram na minha vida e fizeram abrir a minha cabeça, sabe? E isso eu gosto muito, porque são pessoas que realmente fizeram eu entender que eu era muito mais, sabe? Que eu podia muito mais. E você, sem dúvida alguma, tá nesse grupo dessas pessoas que passaram durante a minha vida, que me fizeram crer que eu podia e posso muito mais. Então, isso com certeza eu vou levar para mim, para o resto da vida. Eu fico sempre feliz de participar das lives, fico muito lisonjeada de ser convidada toda vez, né? Principalmente para falar de um assunto que, para mim, né, eu estou vivenciando isso aí há Na um terra. ano. Essa vida nova, né? Esse turbilhão, mais uma vez, um turbilhão de emoções, que é empreender, né? Isso e mais uma vez eu me vejo com o olho brilhando, com sangue no olho, com vontade, alegre mesmo, apesar do cansaço e dos desafios, que sem dúvida alguma são maiores que eu já vi, os maiores que eu já vi na minha vida, Não né? tem dúvida, né? Que empreender é desafiador todo dia. E eu fico muito feliz assim quando você fala, porque eu tenho dito isso muitas vezes. Eu não transformo a vida de ninguém. Mas quem chega perto de mim pode transformar a vida. Porque eu acredito muito mesmo assim que esse potencial ilimitado, ele é nosso. Nós não sabemos usar, né? E quando eu fiz todas as minhas mudanças, eu percebi mais ainda isso em mim. Eu já fazia muito, mas eu ainda sou muito limitada, né? Não é à toa que a gente fica
aprendendo sempre mais e mais. Mas aí é que tem um diferencial, né? Que você traz do empreendedor. O empreendedor faz e as pessoas têm medo de fazer. É. Eu acho que uma coisa que eu havia aprendido antes até mesmo de empreender é que mudança, ela só vem para o bem. E às vezes as pessoas têm muito medo da mudança. Eu acho que o ponto crucial de toda pessoa que resolve não empreender ou que não tem coragem de sair daquela vida que às vezes não a faz mais feliz, né? A fez feliz até um certo momento, mas às vezes não a faz mais. Não tem medo, na verdade, de sair, de desafiar e de mudar. Essa é a verdade. Porque, de fato, o empreendedor não tem quem faça por nós, né, Jaque? Então, nós temos que dar a cara para bater mesmo, literalmente, e seguir o nosso curso, o nosso caminho. Mas eu acredito que todas as pessoas, o empreendedorismo não é diferente da nossa vida. Então, na verdade, todo mundo tem que se desafiar um pouco todo dia. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente pode ser muito maior do que a gente é hoje. E entender que a gente pode, né? Ontem você falou uma coisa aqui da síndrome do impostor, e eu vivi isso durante algumas vezes até dessa minha jornada, até chegar no ponto de empreender, né? E esse é um desafio muito grande para a gente entender que a gente pode, que a gente tem condição, sabe? Eu lembro da tua primeira transição, das duas, né? Da última, que você tinha esse sonho de empreender há muito tempo. Provavelmente isso tinha no coração desde criança, né? Não é de agora. Ó, a Dani passando por aqui, que é linda, as mulheres inspiradoras. A Dani maravilhosa. Sinto saudade da Dani. Nós não conseguimos ainda nos encontrar. Retomando isso, né? E eu lembro que você já ganhava bem, você já tinha um status, você já tinha clareza, você já era reconhecida, você era uma profissional fantástica. Eu lembro que a gente estava num curso só com vários titulares e todo mundo queria te roubar, eu também queria te roubar de mim. Ou seja, pessoas empreendedoras, pessoas com energia, com entusiasmo, cheio de vontade, todo mundo quer estar perto. Isso é fato, né? Então eu lembro que você já tinha toda uma estrutura de vida muito bem organizada, inclusive com bom salário. E você foi desafiada para um projeto novo e você largou e foi para esse projeto novo. Que aí fala muito da sua mente de não ter medo do novo, né? Porque assim, eu estava realmente, de fato, estabilizada, né? Eu trabalhava num lugar há mais de 10 anos e tinha o controle total da equipe, né? Que eu comandava na época. Então, assim, nada me desafiava ali, sabe? De certa maneira, eu me desafiava de outras maneiras. Então, eu criava novos desafios dentro do contexto meu de trabalho. Mas, assim, era muito confortável. Tinha um excelente trabalho, financeiramente estava estabilizada até então, né? Estava conquistando as minhas coisas, porque eu acho que todo mundo liga, né? A nossa vida profissional muito a conquistas, né? Seja ela, muito do aspecto, até eu diria, material. Sim. Então, eu estava estabilizada dentro de um conforto e, sinceramente, eu não procurava um desafio naquele momento. Naquele momento, eu não procurava um desafio. Mas surgiu uma oportunidade de viver um desafio do mesmo segmento, um desafio que, de fato, naquele momento eu achava que seria o maior desafio da minha vida. E fui. E fui. Lê do engano, aquele era só um treino. Só um treino, essa é a verdade. Porque, na verdade, hoje eu entendo tudo, sabe? Hoje eu percebo que, na verdade, eu não conseguiria sair da onde eu estava para vivenciar isso hoje de maneira direta, sabe? Eu precisava passar por lá. Então, assim, eu precisava passar por esse outro desafio para entender o que eu tenho para fazer. Então, assim, voltamos a dizer, tudo tem que acontecer. Então, a gente tem que só entender que a gente precisa se desafiar. Eu saí da minha cidade, né, Jaque? Saí da minha cidade, perto da minha família, com toda essa estabilidade, de certo modo, que eu tinha, e fui para uma outra cidade, a 4 horas de distância da minha cidade. Mudei minha vida, né? Eu tava construindo minha casa nessa cidade, fui para essa outra cidade, fui embora para lá e fui viver esse desafio, sabe? E foi muito bom, foi muito bom, porque eu aprendi muitas coisas. A principal delas, eu diria, é aquilo que eu não quero para mim mais, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente só entende o que a gente quer, só o que quer, mas a gente não entende o que a gente não quer mais. Então, foi difícil,
mas foi muito bom, né? Nós vivemos um processo de mentoria lá, né? Bem nesse período Sim. também, A que foi mentoria foi muito importante. a Oi? nossa a mentoria que tu fez já foi para a transição do teu negócio novo, né? Exatamente. A Suzana está dizendo assim, quando você faz o que gosta, dá para ver o brilho no seu olhar. E é verdade, né? Sem E dúvida. move o empreendedor é isso, é o brilho no olhar, né? Eu sempre digo assim, ó, o empreender é muito difícil sim, porque é um desafio a cada dia. Mas é como a gente está numa grande parque de diversão para quem empreende, né? Todo dia tem uma novidade. E agora você trouxe assim, você fez a mentoria comigo para fazer a transição mesmo para o teu novo negócio. E aí, acho que é bom as pessoas que nos escutam, porque tem muita gente assim, ó, que está num emprego hoje, ganhando bem, tem sua estabilidade, sua casa, conquistou o checklist da vida, e eu falo isso de carteirinha, quando eu olhava para minha vida, embora eu já fosse empreendedora, né? Mas assim, ó, existe algo que nos rouba essa alegria, a saúde, a felicidade, tudo isso a gente acaba se acostumando, né? A gente acaba se viciando. Porque tá ruim, mas tá bom também. É tipo É, assim, tá ruim, mas eu tenho um status. Tá ruim, mas eu tenho um bom salário. Tá ruim, mas eu consigo tirar um mês de férias. Então, assim, nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para viver inteiro e feliz todos os dias, né? Então, o que, que foi, assim, que levou você a tomar a decisão? Eu dou conta e não é agora é a hora. A sua hora. você tocou num ponto que foi o ponto crucial, na verdade. Eu fui para esse novo desafio, mudei de vida, mudei de cidade, né? Fui embora. E isso foi bem meados de 2019, mais ou menos. E quando eu não fui para uma questão financeira, é importante dizer aqui, não foi o financeiro que me tirou jamais do meu outro projeto que eu tinha aqui, do que eu vivia naquela época. O que me tirou daqui foi justamente a vontade de fazer um projeto novo, de começar do zero, de construir uma coisa que naquele momento eu já sentia que eu tinha construído, entende? Então eu já não poderia ser útil naquele momento. Então eu fui ser útil para outras pessoas, porque eu sempre disse uma coisa quando eu saí, que fui para esse outro desafio meu profissional, foi que eu passei a minha vida inteira buscando resultado. E eu sou muito focado no que eu quero, nos meus resultados, e eu vou atrás. Só que quando eu percebi, passado muito tempo, né, depois de vários treinamentos, etc., eu percebi que, na verdade, o meu foco eram as pessoas. Então, eu não podia abandonar as pessoas. Então, eu tinha que ir para esse outro desafio para cuidar das pessoas. Eu sentia essa missão na minha vida. Então, eu falei assim, eu acho que eu já cuidei dessas pessoas aqui e vou cuidar dessas outras pessoas lá. Então, fui para lá, não foi uma questão financeira, fui para esse novo desafio. Mas quando cheguei lá, no início, né, a visão é muito diferente, a gente fez acontecer, mas depois, ao passar do tempo, é lógico que aquele meu, né, a minha formiguinha, eu acho, do empreendedorismo também, foi fazendo acontecer, e eu tive problemas, você tocou num ponto crucial, eu tive problemas de saúde, então eu comecei mesmo, às vezes eu tomava medicamento para pressão. Quando eu saí desse emprego, eu achei que fosse uma questão emocional, do qual eu estava saindo de perto da minha família, desse emprego que eu tinha muita gratidão, muito amor por aquele emprego, sabe? Eu gostava muito de onde eu trabalhava. E aí eu comecei a ter problemas com pressão alta. E aí eu comecei a tomar medicação e fui para esse novo desafio. Eu achei que era uma coisa momentânea, acabou não sendo, né? E eu fiz o tratamento que tinha de fazer, continuei tomando medicação, mas começou a acontecer crises, por exemplo, eu chegava de manhã no meu trabalho e minha pressão ia 18, 19, sabe? Eu E eu tinha que gatilho. voltar para minha casa. Eu tinha que voltar para minha casa porque eu não conseguia ficar lá. E aí foi quando realmente eu não dormia, eu fiquei, aí veio, lógico, veio a pandemia que agravou, né? Aí eu fiquei, às vezes, 2, 3 meses sem ver minha família, sem poder vir ver minha família, porque eu trabalhava presencial, então eu não queria, né? Colocar em risco. Colocar em risco eles. Então eu fiquei, às vezes, eu fiquei 3 meses, um período sem ver minha mãe, sem ver minha avó. E aquilo era muito difícil para mim. Então, foi quando eu percebi que aquilo estava afetando diretamente a minha saúde.
foi quando eu pensei, eu preciso literalmente mudar de vida. E foi esse o meu pensamento. Joeli, eu quero pegar um pouquinho que tu tá trazendo da pressão aí, né? Da pressão arterial, assim, que as pessoas... Nós não precisaríamos ter pressão arterial, né? Cuidar disso. Porque a pressão, ela se manifesta quando a gente não suporta mais a nossa vida. Não suporta o que a gente está fazendo, não suporta as coisas, quando tu diz assim, eu chego no trabalho, e a pressão e as nuvens, significa que era o gatilho para que você dissesse assim, faz alguma coisa. Porque as pessoas acham que as doenças e os sintomas são coisas ruins. As doenças e os sintomas, eles podem ser bênção quando a gente olha para aquilo que está acontecendo conosco e faz o que precisa ser feito. E aí, o que você fez quando você percebeu que era essa pressão tinha a ver com o trabalho, com o que você estava escolhendo, com o que você estava fazendo? É importante ter essa percepção, né, Jaque? Porque às vezes as pessoas estão sentindo um monte de coisa e não percebem que aquilo advém de um fruto do trabalho, da vida afetiva, né? De algum ponto que está errado. Porque não é comum a gente se sentir doente, né? Essa é a verdade. Não é uma coisa natural estar doente. Então, naquele momento, quando eu percebi que eu precisava mudar de vida, eu comecei, sinceramente, eu pirei. Eu pirei. Porque eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Eu não vou, assim, eu fiquei com muito medo. Muito medo. O medo faz Medo de parte. dar conta. O medo faz O que... parte. Oi? O medo faz parte. É, Na verdade, a gente vai ter sempre medo. Eu tenho certeza que você tem muito medo ainda de tomar algumas decisões. tenho. Você precisa Eu, ir com medo mesmo. vai ter que ir com medo mesmo, não tem jeito. Mas assim, bate aquela insegurança se você vai dar conta, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, eu sou muito segura, sabe? Eu costumo dizer hoje que quem senta na mesa de reunião comigo não deixa de fechar um contrato comigo jamais, sabe? Se sentar comigo, eu falo isso muito com a minha sócia. Mas se sentar comigo aqui, não tem jeito. Eu sempre fui muito segura, então naquele momento eu me senti insegura, me senti com medo. Falei, será que eu vou dar conta? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou voltar para trás, para minha cidade. Eu me sentia voltando para trás. E uma coisa que batia forte em mim, inclusive nós trabalhamos sobre isso, eu me sentia abandonando o barco lá atrás e abandonando mais um barco, sabe? Era essa sensação que eu tinha. E isso é uma coisa que eu tinha já de muito tempo na minha vida, sabe? A mamãe, tua A mãe, minha mãe, querida. que eu não podia abandonar o barco. E aí eu fui, fiquei um bom tempo ainda, mas aí eu comecei a planejar, sabe? Açaí. Comecei a planejar para sair. Fui estruturando, porque o que eu fiz a minha vida inteira é o que eu sei fazer, então, mesmo assim, você se sente seguro, sabe? E eu acho que é esse, na verdade, o ponto crucial que as pessoas não mudam de carreira. Mesmo sabendo que elas são capazes, mesmo sabendo que elas mandam bem naquilo, elas têm medo porque acham que não vão dar conta. Então, Sim. essa era a sensação que eu tinha, que eu não ia dar conta. Será que eu sei fazer isso mesmo? Quando que tu percebeu que você dava conta? Nossa, demorou, sabe? Mas eu não conseguia mais ficar ali. Então, quando eu comecei a planejar as coisas, quando começou a haver identidade visual, sabe? De como que ia funcionar a Tu não... empresa, de como que ia ser, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou. Entende? Só que não é fácil você chegar a esse ponto, sabe? Porque às vezes você não tem a oportunidade também de planejar. Então, muita gente, né, nessa pandemia, eu tenho amigos que não tiveram a oportunidade de planejar nada, né? Mas se você, né, que está assistindo a gente aqui, tá infeliz no que você está fazendo, né? Ou não deixe, comece a se planejar logo, não deixe para amanhã, porque se você deixar para amanhã, você nunca vai fazer, sabe? A Nunca vai gente, fazer. procrastinador, ele tem medo do sucesso, né? É, Procrastina é porque tem medo do sucesso. Então ele vai deixando para amanhã, depois, isso nunca vai acontecer. Porque se ele fizer, ele vai ter sucesso. No fundo, os procrastinadores, eles sabem que eles podem ter esse sucesso. Eles só adiam. E olha que a Ana está dizendo, deve ser sua amiga conhecida. sim, Aninha. Você é uma vencedora e é legal você dizer essa fase difícil, porque as pessoas acham que
vemos em um mundo de flores. E eu falei isso ontem no caso da Verlaine, né? Quantos anos você tem na empresa? 2, né, já? Vai fazer 1 ano e meio, né? Fez 1 ano e meio, vai fazer 1 ano e meio ainda. E meio. E onde a gente falando com a Verlaine, 30 anos, né, de empresa, 30 anos passando por várias etapas e várias mudanças e vários desafios. Então, quando as pessoas enxergam alguém com sucesso aqui, elas acham que isso, assim, que é do céu, né? Sem É esforço. fácil, né? E, na verdade, a questão... Ó, entrou minha mãe agora. Agora vai ser a mãe aí. O que acontece? As pessoas precisam ser persistentes, que é uma das características do empreendedor. A ONU definiu alguns comportamentos empreendedores. E um dos comportamentos empreendedores é a persistência. Um ser que não é persistente não deve abrir nada, nem uma É. mesa para vender a bergamota, a laranja que dá aqui no pé. Eu moro no sítio, eu posso falar. Nem isso eu posso fazer se não for persistente. Porque talvez vai ficar um dia inteiro lá esperando comprar em laranja e não vai aparecer um comprador. É. E no outro dia não vai sobrar laranja, mas o empreendedor, de verdade, ele faz até dar certo. Por isso que, se você for conversar, muitas vezes tem empreendedores que abriram 1, 2, 3, 4, 10 empresas, porque é assim que funciona. Né? Essa persistência, essa insistência. Esforço, vontade e sucesso. Aqui, né? A Graça está falando. E é exatamente isso. Ellen, qual foi o teu maior desafio assim que você abriu? Quando tá ok, abri, começa esse negócio, eu planejei, está estruturado, ainda em meio à pandemia. Eu tenho 2 pessoas, você e uma outra mentorada. As 2 abriram negócio em plena pandemia. A outra é a Carla, do Saber do Ser. É um lugar onde ela cuida de pessoas com várias terapias, né? Massagem, uma série de coisas lá. E ela abriu, inclusive, com tudo que precisa fazer, né? Transição, comprar móveis, comprar lugar. Ou seja, tomar o impulso aonde todo mundo se recolhe e a pessoa vai e abre, é uma confiança tremenda, autoconfiança, que é um dos outros comportamentos do empreendedor. Ele é autoconfiante nele, naquilo que ele faz. É. Então, quando eu resolvi, né, voltar, e aí eu deixei minhas mudanças para depois. Eu vim antes da minha mudança, sabe? Vim embora, deixei lá, contratei uma empresa, porque eu não queria ter dor de cabeça com essas coisas, sabe? De ficar preocupada. Então eu deixei lá, a minha mudança veio depois, eu vim embora para minha cidade, Matheus Leme, que é a sede da minha empresa, né? Voltei para perto da minha família, então aqui eu me sentia mais acolhida, mais segura mesmo, literalmente, para viver aquilo que eu tinha planejado, sabe? Era essa o meu objetivo. Mas aí começa, né? Vamos escolher um lugar para montar a empresa, vamos contratar, né, uma decoradora para montar todo o projeto da decoração. E existe um processo, né? Não tinha como fazer isso à distância. Era impossível, e nem do dia para a noite. Precisava abrir empresa, tudo realmente, por mais que planejado, ainda assim, né? Aconteceu e tinha que acontecer mesmo, literalmente. Antes de abrir a empresa, quando eu comecei e isso é uma das coisas que eu sempre fiz, além de começar, né? A gente falou sobre mudanças. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi ter bons relacionamentos com as pessoas, sabe? Eu me dou muito bem com as pessoas, sempre me dei muito bem, então o meu network é muito forte, sempre foi muito forte. E aí eu comecei a ligar, literalmente, mandar uma mensagem: ó, estou de volta para Matheus Leme, estou aqui, vou abrir uma empresa, vou trabalhar com regularização de imóveis, vou voltar a mexer com isso. E fui mandando também para os colegas até de cartórios, que eu tinha mais ligação. Vou trabalhar, né, com gestão, vou trabalhar com essas coisas que eu amo, que eu adoro fazer. E antes de eu abrir a empresa, quando menos esperei, assim, as coisas começaram a acontecer. Só que o meu maior desafio foi justamente voltar para a minha cidade, onde era a cidade que eu tinha saído lá atrás, sabe? Largado o emprego e depois de 1 ano eu estava de volta. Então, eu me senti assim, será que as pessoas vão confiar em mim? Sabe? A maior dificuldade minha foi essa. As pessoas pensarem assim... Oi? Pegar uma coisa que tu tá trazendo, ó. Um dos maiores medos, né,
das pessoas, e é um dos medos que o Napoleão Hill traz muito forte isso, é o julgamento das pessoas. Nós vivemos um dos... Agora não lembro, são 8 medos, eu acho que ele cita. E um dos medos é o julgamento dos outros. Por isso nós não realizamos, por isso nós não fizemos, por isso nós não escolhemos, por isso nós fingimos que gostamos disso, daquilo, porque a gente tem medo que as pessoas pensem da gente. É. E aí traz muito forte isso, porque voltar para a cidade de novo, o que vão pensar agora de mim? É. Que julgamento as pessoas vão fazer de mim? Que julgamento a empresa onde eu estava antes vai fazer de mim? Qual é a imagem que tem? Então, assim, isso é um dos maiores medos do ser humano, não é só seu, é de todos nós. Isso foi muito difícil para mim. E olha que, como eu disse, sou uma pessoa muito confiante, mas eu senti muito medo. E eu, por mais que a gente tente não ligar para a opinião dos outros, é difícil, sabe? Porque eu moro numa cidade pequena, literalmente pequena. Aqui tem 35 mil habitantes. Então, praticamente muitas pessoas me conheciam até por onde que eu trabalhava. Então, muitas pessoas me conheciam. Então, quando eu voltei um ano depois, né? E eu fiz N despedidas, né? Quando eu fui sair daqui, porque eu adoro uma festa, adoro comemorar, né? Então, aquilo ficou muito marcado, sabe? A Ellen tá indo para outra cidade, vai trabalhar em outro lugar. Então, quando eu voltei, o medo do julgamento era muito forte. Sim. Ah, será o que que aconteceu lá, né? As pessoas têm muita curiosidade, né? O que que aconteceu lá? Por que que ela voltou, né? Ah, ela vai voltar a trabalhar onde ela trabalhava. Tem muito isso ainda. As pessoas ainda acham isso. Quando, na verdade, eu estava com tudo traçado. Mas isso foi muito difícil para mim. Eu fiquei bem mal, não vou mentir. Eu tive muita dificuldade para assimilar esse processo da empresa. Mas quando as coisas começaram a acontecer, até mesmo antes de abrir, de inaugurar a empresa, sabe? Eu já tinha, acho que nós já tínhamos, não sei, a gente já tinha uns 10 clientes, sabe? Naquele momento lá a gente já tinha um faturamento e antes de eu abrir a empresa a gente já tinha faturado, sei lá, um volume considerável, sabe? E aí eu vi que o negócio ia acontecer, sabe? Aí eu me senti um pouco mais confortável, mas ainda assim, 3 meses depois de empresa aberta, ainda esse desafio é muito difícil. Você começar o mês sem saber o que vai acontecer no final. Porque quando você trabalha, né, quando você é empregado de alguém, quando você faz parte de uma equipe, você sabe o que vai acontecer, né? No final do mês está aquele tanto lá, financeiro, no final do mês. E quando você vai empreender, a verdade é essa. Você começa o mês, né, sem saber o que vai acontecer no final. Tem que correr atrás e fazer acontecer para quem está esperando receber no final do mês. É verdade. E aí, trazendo um pouquinho disso, desse julgamento, do que as pessoas pensam, tem um comportamento que deu um comportamento das pessoas, né? As pessoas, elas nos congelam naquele tempo que elas nos conheceram. E isso é interessante a gente sempre pensar, porque quantas pessoas a gente tem congelado que, por exemplo, a gente viveu lá na faculdade, aquele ser já é outro ser hoje. Mas as costumam nos congelar no tempo que elas conviveram conosco. E por isso também, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de adaptar de novo um retorno, assim como numa cidade. E mais, uma cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, né? Não Verdade. Não precisa nem colocar na internet que todo mundo sabe de tudo. E olha o que a Dani está dizendo aqui. Lembro do brilho da Ellen no curso de gestão financeira para cartório, cheia de vontade, de curiosidade, com o pé e a cabeça lá longe. Literalmente. Né? Porque, assim, eu acho que nós, quando eu falo em empreendedorismo, não é só abrir uma empresa, e você até tocou um pouquinho sobre isso, mas é empreender com a vida. Tem muita gente que não está cuidando da sua vida, então, do jeito que deveria, né? Não importa se você está como empregado, porque mesmo quando você era empregada, mesmo quando você estava lá, que eu te conheci como colaboradora de um cartório, né? Você nunca agiu como empregada. Você sempre agiu como alguém que queria gerir, que queria fazer mais, que queria entregar mais. Ou seja, é assim que você vive, né? É assim que você vive. Então não tem como ser diferente o resultado da sua empresa, ó, que você está tocando, cuidando. Não tem jeito, não. Porque é uma postura, né? É um comportamento. Sem dúvida. E a gente carrega isso com a gente. Então, aquele colaborador, né, que a gente via que tem potencial, é aquele que justamente faz além
do que é pedido para ele fazer, sabe? Ele que não tem um pensamento só que eu sou empregado, que eu venho aqui cumprir minha hora, né? Eu trabalho de 9 às 18 horas, vou embora para minha casa e só amanhã às 9 horas que eu vou me importar com a minha empresa. Então, assim, eu nunca tive esse pensamento. Pelo contrário, eu já trabalhei em chão de fábrica, eu já fui auxiliar de produção 2 anos da minha vida. Foi meu primeiro emprego, eu diria, assim, com carteira assinada, tudo certo. Mas foi meu primeiro emprego e nem por isso eu pensava desse modo, entendeu? Então, assim, eu acho que é justamente essa mudança mesmo de pensamento que se tem quando você quer ser diferente, quando você vai. Se você empreender, se você for um bom colaborador hoje, se você botar alguma coisa, tudo que colocar na sua mão, vai para frente. Vai Sabe? funcionar. É. Tá. Então, assim, eu sempre tive tranquilidade nisso, sabe, Jaque? É uma questão de postura diante da vida. É. Isso eu acho que assim, é uma coisa bem importante para a gente pensar com as 3 histórias que a gente está vendo essa semana, né? E eu falei no início, eu vou dar umas aulas ainda em janeiro só para os empreendedores, 3 aulas gratuitas para ajudar quem está começando, quem já tem o seu pequeno negócio, quem quer, né? É uma mentoria de 3 dias aí para ajudar, porque a gente precisa tá se ajudando, porque é a Sim. vida. Isso que você não É. vai negócio, é a vida. E a gente vê muitas pessoas reclamar por falta de dinheiro, mas não faz o que é preciso para gerar riqueza, né? O É. Rock está dizendo, 2 coisas mudam o mundo, a educação e o empreendedorismo. É verdade. Porque se a gente não Concordo. sabe fazer, e muitos quebram por isso, né? Porque não sabe. Quanto Agora, você você... está falando uma coisa, né, Jaque, importante, quebrar esse. Eu acho que é um paradigma falar de dinheiro, sabe? Às vezes as pessoas têm problema em falar de dinheiro. E eu falo muito isso. Olha, sinceramente, a gente ganha dinheiro com qualquer coisa que a gente fizer. Qualquer coisa. Qualquer coisa você ganha dinheiro, sabe? Desde que você faça bem, desde que você entregue tudo que você tem para entregar, sabe? Fazer meia boca, fazer mais ou menos, pelo menos assim, comigo nunca funcionou, né? Muito menos agora. Então, assim, eu dou o meu máximo. Então, assim, dinheiro, gente, deixa eu te falar, você ganha no seu emprego, você ganha em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai ganhar dinheiro, entende? Resta saber o tanto que você quer que o dinheiro domine sua vida também, sabe? Porque, É. assim, eu falo muito isso. A gente vive igual, ganhando muito menos, sabe? A gente vive igual, é a mesma coisa. Certas coisas não fazem diferença mais. É. Então, as pessoas têm muita dificuldade com isso, sabe? Elas Não têm tem... dificuldade. Por isso, assim, como eu falei, olhe e preste atenção na mente das empreendedoras que vão estar aqui. Porque é uma mentalidade que faz teu resultado. É, Você pensa que faz seu resultado. É as crenças que você acredita. Porque eu tenho certeza que eu perguntar para você assim, Ellen, se não der certo esse teu negócio, o que você faz? Você vai começar de novo e vai fazer dar certo. exatamente. É uma questão de mente, de postura que eu enxergo a vida e tomo as decisões. A Cecília está aqui, ó. Cecília, 2 Ah, maravilhosas. Cecília também fez o curso lá na época. Acho que não era sua turma, não. A Cecília é uma das não, não. últimas turmas que eu fiz. Mas, ô Jaque, você está falando uma coisa que é muito importante, sabe? Mas é importante também. Eu sou assim agora, né? Eu viajo, eu fico caçando oportunidade de negócio, sabe? Eu falo que assim, a gente tá viajando, tá descansando, mas tá procurando. Sempre quando vê, nossa, mas se a gente montasse uma coisa aqui, ia ficar legal, ia ser interessante. Veja só, isso aqui é uma dor muito forte aqui. Então, assim, a cabeça da gente muda completamente. Hoje eu tenho outra cabeça, sabe? E por isso, quando você diz que as pessoas congelam a gente, e eu acredito muito nisso, porque eu saí de Matheus Lema uma pessoa, eu voltei outra. Isso não quer dizer que eu voltei uma pessoa pior, você está Não, entendendo? É porque as pessoas acham que você está pior do que você era, né? Na verdade, a gente evolui. essa visão das pessoas de você estar pior é porque aí muito você não está fazendo mais o que elas queriam, o que elas determinavam, ou do jeito que elas acham que você deveria ser. Isso é o normal daquele que escolhe a sua própria vida e não vive a vida que os outros escolhem para si. É, Então, isso é muito bonito. Isso é uma coisa boa, assim. Quando as pessoas reclamam disso, a gente deve ficar feliz, sabe? Porque é sinal que a gente está tomando as nossas rédeas, as nossas escolhas. é, É isso, né?
e sem culpa. E aí você falou lá no início da questão da sua saúde. Como é que tá a sua saúde hoje? Porque, olhando, né? Ô, Jaque, vou te falar, tô ótima, assim, e olha que não tem essa, né? A gente trabalha mais do que se tivesse sendo colaborador. Mas, assim, é o tal negócio. Numa segunda-feira eu posso estar curtindo uma piscina, mas no domingo eu tô trabalhando. Não tem domingo, não tem segunda, não tem dia, não tem isso, né? Eu não trabalho de segunda a sexta-feira, eu não trabalho no horário comercial só, não tem isso. Então, assim, eu tô bem, né? Tô muito, muito bem, muito disposta, sabe? A minha disposição é outra vida, sabe? É porque Meu aquilo humor. que eu falei, é como se a gente estivesse numa grande brincadeira, num parque de diversão. Só É, que é difícil isso para quem não é desse negócio, né? Desse métier. Para as pessoas, para os amigos, né? É difícil isso, a gente sabe que é. Só que ontem, assim, eu falando com a Verlaine, o quanto estou muito mais feliz. A Ana Lúcia, ó, a Ana falando. A Ana é a minha última, ela terminou a mentoria dela agora há pouco. Ela vai estar comigo amanhã. Ela fez uma mentoria, adoro a Aninha. minha maravilhosa. E Ellen, mas é isso, né? Porque é muito mais divertido. Mesmo nos desafios, né? A gente sabe Muito que mais. algo. Bate o medo, sabe? Todo mês tem um medinho, mas é bom demais, sabe? Mas o medo faz parte, né? O medo não tem Mas jeito. não tem jeito. Na verdade, o que a gente precisa é confiar na gente, sabe? É desde, desde sempre. Isso também é um ponto que eu tive que trabalhar muito, né? Confiar mesmo, identificar também aquilo que é ponto de melhoria, porque sempre tem que estar melhorando. Não tem essa, não existe nenhuma espécie de comodismo no empreendedorismo, sabe? A gente não pode acomodar dia nenhum. Tendo sempre, né? Não tem jeito. Sempre, sempre. É de fato a melhoria contínua, né? Então, assim, todo dia melhorando, todo dia revendo algum ponto que pode melhorar a empresa, melhorar para o colaborador que trabalha com a gente, entendeu? Você já tem lá, você, sua Eu, sócia, minha sócia, direto agora, uma funcionária que nós contratamos agora, mas bem provável que em breve vamos ter que contratar mais um, fora os indiretos, né? os indiretos em função do Instagram e tudo mais. Vi que você também está fazendo algumas lives, né? Então, isso é legal, assim. Você acha agora puxando para a brasa para o meu assado, óbvio, né? Você acha que foi interessante porque logo que eu fiz a transição e mudei, você foi uma das primeiras, eu quero a mentoria. Eu estava estruturando e dizer, eu quero, então bora, vamos fazer, né? E foi um prazer, uma alegria, assim, porque a mentoria tem muito disso, né? É quase um mastermind, a gente vai Total. gestando e amplia para todos os lados, porque são duas visões de mundo diferente, né? E tudo diferente. E a partir das mentorias eu também usei muito a hipnoterapia, que é esse desbloqueio mais profundo da mente. Tu acha que a mentoria fez diferença para você nesse teu... Nossa, total diferença. E foi engraçado que a gente viveu momentos muito parecidos, né? Você também estava fazendo uma transição de carreira e a gente se conheceu em razão da sua outra carreira, né? E mesmo assim permanecemos juntos. E logo quando você falou que estava fazendo, eu quero, porque eu sabia que naquele momento ia ser muito importante. Foi um processo duro para mim, porque a mentoria não é para fraco, né? Mentoria é para quem quer fazer acontecer mesmo. Então, a mentoria trouxe também à tona algumas coisas que eu tinha, desbloqueou várias crenças limitantes minhas. Uma delas era aquilo que eu toquei agora há pouco, de que eu não podia abandonar o barco. Eu tinha essa sensação que eu não podia abandonar de jeito nenhum. E aquilo eu ia sofrendo e continuava lá. Então, assim, isso foi uma das coisas que quebrou para mim. Então, assim, eu não me permito mais, por causa da mentoria, tá? Eu não me permito mais fazer atividades aquém da minha capacidade. E eu fiz durante um tempo da minha último desafio profissional, eu fiz muitas coisas aquém da minha capacidade. Então, Uhum. assim, não é culpa de ninguém, tá? É culpa minha. Eu Lugar. deixei isso. Então, eu aprendi isso muito na mentoria. Isso foi muito difícil esse processo para mim, mas foi muito valioso, porque eu não deixo mais, eu não permito isso mais. E a gente fica mais leve, né? É uma Nossa, sai um peso, porque aquilo que a gente não dá conta, a gente vai assumindo, é. vira muito pesado. E eu quero te fazer uma pergunta que vem no meu coração, essa pergunta, essa do coração, não é do cabeção.
Quem na sua família foi empreendedor, assim, que gostava de negócio, que empreendeu? E com certeza, para trás, tô falando, né? Talvez mesmo que empiricamente, mas aonde vem isso? Porque para você ser empreendedora tem aí uma raiz no seu coração, você Então, sabe. se eu for lembrar, assim, eu não vou lembrar muito dos meus A mãe avós, vai ver, mas eu vou falar assim, hoje praticamente minha família toda é empreendedora, sabe? Minha mãe é empreendedora, minha tia, meu tio empreendedor, tem um tio meu mais velho, sempre foi empreendedor a vida toda, mas uma pessoa que com certeza é empreendedor desde sempre foi meu pai. Meu pai, ele foi construtor, então ele tinha uma empresa que construiu muito, sabe? E do nada ele saiu daqui, eu te contei, acho que eu te contei essa história uma vez, ele foi pro Iraque e do nada ele foi pro Iraque na época que a construção civil estava muito agitada lá. Ele foi para lá, então assim, e olha que eu não tive uma convivência muito próxima, assim, mas que eu vejo como um empreendedor, talvez de essência mesmo, talvez fosse meu pai. Mas hoje a minha família inteira empreende, sabe, Jaque? Todo mundo empreendedor. tu sabe que isso assim, é uma coisa que passa, isso é do nosso. Como assim, diz alguém aí, ó, como assim? É, isso é muito interessante, né? Porque essa força que você tem hoje, ela flui por eles antes, né? Até chegar em você. Isso é muito forte. Então, assim, essa coragem acertou, falei, seu pai, a Susan. Então, assim, Ellen, isso flui com uma força, porque é no momento do medo que essa força toda deles tem que chegar para você, né? Como uma grande bênção mesmo, porque é, né? Então, o como que eu, e trazendo um pouco dessa tua fala, assim, sempre chega no momento certo. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe. Confio nisso, acredito nisso, mas também acho que nós não conseguimos fugir da nossa propósito, da nossa missão, do nosso chamado. Ele é rodeia, 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 e talvez a gente nem cumpra. Também acho isso. Talvez Sim, alguns passem pela vida sem conseguir cumprir. sim. Você olhar para a sua vida, quantas vezes no teu coração vinha o mesmo chamado, cuidar de gente, cuidar de pessoa, e tudo que você fez ao longo da vida foi para fazer isso. Até chegar assim, não, mas não é desse jeito, é desse outro jeito. Então, acredito muito mesmo nisso, né? Que a gente tem esse chamado, que tem esse vínculo forte com todos os nós. E Então, hoje eu tenho essa preocupação, sabe, Jaque? Eu falo que também o empreendedorismo nos possibilita uma coisa que a CLT, vou falar dessa maneira, não nos possibilita, que é não ter limites para o nosso trabalho, para não ter limites em relação a quem a gente pode ajudar, né? Antes eu ajudava um cartório, hoje eu ajudo muito mais que o cartório, entende? Então, depois você ajuda. é. Então, assim, antes eu ajudava uma equipe, hoje eu ajudo, sei lá, 5, 6 equipes, entende? Então, assim, é uma questão sem limites. Eu não tenho limites mais, entende? E assim, o bom disso, né? E eu acho que você não tem nem limite geográfico. Tu tem limite geográfico, por exemplo? Não, jamais. Tem. Pode atender qualquer estado, qualquer país, qualquer, sei lá o quê, né? É, É isso mesmo, assim, e o quanto você pode potencializar o seu ganho. Porque quando você falou lá do dinheiro, as pessoas têm crença de dinheiro. E as crenças, ontem a Verlaine até falou, né? Dinheiro não dá em árvore. Dá em árvore. Tem um chá aí chinês, R$ 5.000 o grama do chá. Uma xícara de chá ele custa R$ 35.000. Então, dinheiro dá em árvore. É uma árvore muito rara na China, um pequeno arbusto. Ou seja, as pessoas elas vêm trazendo isso porque os nossos pais disseram. Quantas vezes a gente pegava dinheiro, os pais diziam, lava as mãos que tá sujo. é verdade. Eu quero uma banheira que nem do tio Patinhas para tomar banho. Né? Então, assim, essas crenças, elas vêm muito. E as pessoas, né? Se a gente trabalha, a gente tem que usufruir como você faz. Eu sei que você tem aquela casa maravilhosa, que você faz festa e aproveita, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que aproveitar, desfrutar. É. Porque ter dinheiro... Hoje de manhã eu conversava com um amigo meu, inclusive, um empresário, que um amigo comum faleceu e aí tem um dinheiro, né? As heranças, e os filhos ficaram com herança. E nós conversávamos sobre isso com esse empresário, meu amigo. Então, assim, o dinheiro ele precisa estar para o desfrute, para o deleite. Se nós não
se nós trabalharmos e não conseguirmos deleitar-se com o nosso ganho, a gente está ainda com as crenças da escassez, né? Assim, eu falo que o dinheiro não me aproveita, sabe? Ele não aproveita nada de mim. Então, assim, eu comemoro tudo, Jaque, tudo que eu tenho que comemorar. Cada conquista, sabe? Eu brinquei que eu vou colocar alguma coisa, um símbolo lá na empresa, a cada contrato que a gente fechar, alguma coisa assim, porque tudo é uma alegria, entende? Eu tenho que agradecer. É uma oportunidade que eu tenho todo dia de trabalhar. Eu saio da minha casa feliz, eu adoro, eu amo, entende? Eu cheguei agora há pouco em casa aqui para a gente se falar e eu tô uma alegria. Eu vou deitar na minha cama, eu vou estudar alguma coisa, eu vou acordar amanhã feliz de novo, agradecida, né, por ter condição de alguém acreditar no meu trabalho, eu poder fazer algo por essa pessoa. Então, assim, a diferença que eu vejo é essa, sabe? E tu sabe que o legal desse tempo, as pessoas às vezes reclamam desse tempo, né? Mas o bom desse tempo, que você voltou para sua cidade de 30 e poucos mil habitantes. E você pode Exato. trabalhar com uma grande capital com 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Então a gente mudou as concepções que até então na nossa mente se tinha. Que de um lugar pequeno não se faz coisas grandes. Você tá aí, né? São Borja também. Não É sei quantos mil habitantes tem aí, mas é pequeno também, né, Jaque? 36 mil habitantes. Então, hoje, por exemplo, eu atendo hipnoterapia, eu atendo online. Eu tenho muitos clientes online, inclusive mineiros. Tenho vários mineiros que eu estou atendendo com a hipnoterapia, com o processo da hipnoterapia, com clínica, como se ele tivesse deitado na minha cadeira aqui na sala. Uhum. Mas ele está lá no outro lado, no outro estado. O É, quanto esse tempo é precioso, apesar das suas dificuldades. Ele ainda é um tempo muito rico, em abundância de tudo. E é isso que está dizendo, ilimitado. Ilimitado, né? Que a gente pode estar fazendo. agora, uma coisa muito importante, sabe, já que eu considero, e isso é uma coisa que eu digo geral, não é só para o empreendedor também. Hoje acho que é falado criatividade emocional, né? Mas é a questão da empatia mesmo, se colocar no lugar das pessoas e entender o que você tem para oferecer para elas, sabe? Porque quando eu falo que você ganha dinheiro com qualquer coisa, de fato, eu acho que qualquer coisa, a gente acaba vendendo um serviço, né? É um serviço. Então, para aquelas pessoas que vendem produto, pode ser uma coisa mais simples, mas para nós que vendemos serviço, nós temos que ir além, você está entendendo? Porque, por mais que a internet tenha nos levado para o mundo inteiro, né, existe também, né, hoje, assim, uma multidão de pessoas oferecendo serviços muito parecidos. E por que que aquela pessoa procurou você, entende? Então, assim, isso é muito importante, entender o que você tem para fazer para aquela pessoa. Então, assim, eu reflito isso muito, porque, por exemplo, cartório, tem no Brasil inteiro tem cartório. Eu atendo outros estados. Mas por que quer vir procurar a Ellen aqui em Matheus Leme, com 35 mil habitantes, entende? Eu tenho algo para fazer por essa pessoa e por aquelas pessoas que trabalham lá, entende? Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso também. Acho assim que a gente vai conectando com as pessoas muito semelhantes a nós, assim. Então, quanto mais se emanar dessa empatia, mais pessoas, porque as pessoas falam em rapport. Rapport, se a gente olhasse para todo mundo como grandes amigos, mesmo aquele que eu nem conheço, nós teríamos um rapport sem precisar fazer esforço, sem É, técnica nenhuma, né? É que a gente olha muitas vezes com muita desconfiança. Ou ainda, o que, que o outro está querendo de mim, né? E a gente fica olhando as pessoas com muita reserva. E nessa reserva a gente não consegue trocar de verdade. E quanto mais a gente ajudar as pessoas, quanto mais servir, que é isso que está dizendo, né? Não só um cartório, mas quantos você está ajudando hoje, mais dinheiro você vai ter. Isso é o óbvio. exatamente. É o óbvio. Aqui a Graça, antes aqui, acho que ela tinha dito, nossa, eu tenho, vamos ver aqui, entregar sem estar pronto o que eu vou produzir e multiplicar. Estou tendo esta oportunidade. Nossa, eu tenho que conversar com essa Ellen. É tua conhecida aí? Eu mando conversar. Sim. Ela mora em outro estado, mas ela já morou aqui na cidade um tempo, sabe? A Graça é de cartório? Não, não. É. Manda para a mentoria, Ellen. Manda para a mentoria. Pode deixar, Não, já.
Fazer alguma coisa junto. Acho que nós vamos fazer alguma coisa junto, hein? Vamos Passou planejar. da hora, né, Jaque? Passou da hora. Vamos planejar alguma coisa esse ano. Sei lá, vamos trabalhar no sistêmico, alguma coisa junto aí, já que tu agora fez o sistêmico empresarial, que eu tenho certeza que te ajudou muito lá dentro da empresa também. Demais, demais. Nossa, Cici, eu procurei as duas pelo brilho do olhar, pela empolgação no trabalho. Ó, a Cici está trabalhando contigo? Ó. Tá, é minha cliente lá. Coisa boa. Empreendedor, empreender, tô querendo. Vem para as aulas, ó. Quem está aqui e quer vir para as aulas, eu tenho que pegar a data que eu não lembro a cabeça. Dia 18, 19 e 20, tem um link lá na minha bio, que é um grupo do WhatsApp. Porque no grupo do WhatsApp vai ser o grupo aonde eu vou colocar os links das aulas, porque eu vou fazer no Zoom. E por que eu vou fazer? Vou fazer aula presencial, como se fosse na live aqui. Só que no Zoom a gente consegue falar melhor, as pessoas se enxergam e fica de vídeo aberto, a gente sabe quem é. E também para a gente estar conectado num grupo aí que queira expandir. Mesmo aquelas pessoas que queiram começar ou que têm um pequeno negócio ou que queiram... Né? São 3 aulas que vão ser tipo uma mentoria desses 3 dias para você expandir sobre o empreendedorismo. Então, quem Os quiser vir, dias que vão ser, Jaque? 18, 19 e 20 de janeiro, tá? E aí, a É. Ceci pode vir, viu, Ceci? Pode vir todo mundo aí, pode mandar aí, não tem problema. Então, às vezes as pessoas querem e todos nós, né, temos um talento, a gente sabe algo. E aquilo que eu sei, tem alguém precisando saber para aprender. Isso é fato. Então, né, quanto a gente está sabendo e a gente não está transbordando para o mundo. A minha ideia, nesses 3 dias, é sobre empreendedoras, né? Pode ser homem? Pode, não tem problema. Só que eu vou estar dizendo maravilhosas, que bom, vai ter um homem no meio. E eu tenho alguns, assim, de vez em quando tem uns 2, 3 perdidos no meio, né? Os homens não tem problema, pode ser, pode vir. Então eu vou dar esse tempo de dias para as pessoas entrarem, vou dar uma divulgadinha nos meus grupos, mas quem vem sempre é bem-vindo. Porque quem vem é os que precisam chegar e estar, né? Ellen, e aí, pegando já um gancho disso, né? Quem está querendo empreender, sair para fazer o seu negócio acontecer. E tem aquela música que a gente escutava do pequenininho, lembra? Que tudo Lembro. é pequenininho, né? E vai expandindo. Porque todas as empresas começaram pequenas até se tornar muito grandes. Assim é. Quem está começando agora bem pequenininho, que quer sair, fazer algo, gerar, se colocar a serviço, que dicas você daria assim para quem quer começar? Então, eu acho que o tema dessa live, das lives que você colocou essa semana, é muito importante. A mentalidade de sucesso. E quando a gente fala sucesso, gente, nós estamos falando realmente de sucesso. Cada um dentro da sua proporção, mesmo você sendo pequenininho. Então, assim, o que a gente precisa começar a mudar é a mentalidade. Nós demos várias dicas aqui hoje que eu acho que a gente podia juntar e fazer coisas para mudar a sua mentalidade. Eu acho que, na verdade, o que precisa começar pequeno é mudar a mentalidade. Primeira das coisas, se adapte com as mudanças, logo, rápido, porque é todo dia. Então, não tem chance de você ficar lamentando que mudou, que alterou, etc., né? Sem lamentações. Então, eu acho que uma das coisas que eu faria é, de fato, aceitar as mudanças. Outra coisa, se comprometer com as coisas, sabe, Jaque? Eu percebo que tem muita gente que quando vai migrar, quando vai empreender, não quer se responsabilizar, não quer se comprometer, sabe? E não tem jeito de fugir, gente. É a gente que vai ter que se comprometer e se responsabilizar. Então, se comprometer com as coisas, eu acho que é um outro ponto que vai ser importante para mudar mesmo a mentalidade, sabe? Outra coisa, ter um propósito. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Então, assim, se você vai fazer uma coisa, mesmo que for vender uma caneta, sabe? Tem que ter um porquê que você está fazendo aquilo, entendeu? E para quê? Então, assim, eu acredito muito nisso. Se você não tiver ainda essas respostas, talvez você deva esperar um pouco mais, se estruturar melhor para ter o seu negócio. Agora, se você já tem certeza disso, acredita em você e vai, sabe? Também não fique esperando amanhã as coisas acontecerem, acontecer uma coisa extraordinária para que você faça, ou não espere também você perder o emprego, né? Porque muita gente espera ser demitido para poder empreender. Então não espere isso, faça acontecer, sabe? É uma mudança mesmo de mentalidade que não é fácil. E nada é fácil no empreendedorismo, né? Não é fácil no início, não é fácil no meio, não é fácil no final. Então, assim,
Não é fácil, mas comece a mudar e comece a entender e confiar que é possível, né? E não espere, não espere. E Ellen, assim, né? O empreendedor, ele sempre tem um sonho atrás, que é esse para quê que você fala, né? Não é só dinheiro. As pessoas acham que o empreendedor, ele se move É, pelo dinheiro. Ele gera dinheiro, isso é fato. Ele faz dinheiro, porque sabe fazer dinheiro, né? O empreendedor sabe fazer. É o que você disse, tudo dá dinheiro. Tudo faz com que gere dinheiro. Mas por trás disso há um sonho, há um desejo de ajudar o mundo mesmo, né? é, Eu acho que é um foco bem pertinente essa pergunta, assim, para quê? Qual é o meu propósito com isso, né? Qual é o meu desejo? Qual é... é porque eu Porque acho, sabe, já que às vezes eu fico vendo umas coisas, que eu assisto muita coisa na internet, sabe? Boa e ruim, né? E eu vejo que banalizaram o propósito, sabe? Essa palavra. Eu considero, não sei se você concorda comigo, mas fala-se tanto em propósito, mas não se entende o real significado disso, sabe? E eu acho que banalizaram muito essa palavra, propósito. Ah, e tudo tem que ter propósito. Aí ficam as pessoas brincando com uma coisa que é muito importante, sabe? Principalmente para quem quer empreender. Porque realmente gerar dinheiro vai gerar, gente. Qualquer coisa que você colocar, qualquer coisa que você colocar para vender, qualquer coisa que você fizer, vai vender, vai fazer dinheiro, né? Mas tem que ter um propósito por trás, porque senão não vale a pena. não, não vale a pena. Porque chega um ponto que esvazia-se em si mesmo, né? É. Esvazia. E eu, assim, em relação a propósito, eu sempre falo, até para os mentorados, eu tenho trabalhado isso, né? O propósito, na verdade, é a gente ser, enquanto a gente não descobrir quem nós somos, não existe propósito. Então, Uhum. descobrir quem realmente nós somos é o propósito. E aí, quando você descobre quem você é, não tem mais, não segura mais. Eu lembro que eu te dizia na mentoria, vai ser antes do que você espera. Vai Dito ser e antes, feito, né? Dito e feito. porque a gente sabe que não. É tipo assim, vai ir com tudo. Né? Vai com tudo, vai jorrar, vai transbordar. Não tem mais como você segurar. Já encheu e transborda. Então, quando você descobre isso, o propósito é ser. Mas esse ser se torna uma missão quando o próprio ser se coloca a serviço. Que é tudo isso que você descreveu nessa live, né? Você é a serviço, você é alegre com o que faz, você bem de saúde, porque o que adianta você fazer algo da sua vida e ficar doente, perder a própria vida, ou as pessoas que você ama, as pessoas que você quer. Então, é preciso ter sucesso, essa mentalidade de sucesso na vida, que é todas as áreas, né? Não vale a pena mesmo, né? Ficar se adoecer por algo, primeiro, que às vezes não é o que você gostaria de fazer, né? Porque a maioria das vezes que você adoece não é aquilo que você deveria fazer. Então, sempre, se você está doente no seu emprego, você pode ter certeza que não é isso que você veio aqui para fazer, sabe? Então, Então, isso é um sinal muito forte. é verdade. Porque tudo que condiz com aquilo que é verdade, ele flui, né? Tem que Exato. pegar o seu dia. Tu disse, cheguei agora, mas estou feliz, acordo feliz. Estou pronta para o novo dia, né? Não importa se eu tenho que virar a madrugada, eu vou virar com alegria. Então, isso realmente faz a vida ficar mais divertida, né? Muito mais divertida. E chegamos mais de hora aqui, né? E é sempre muito bom. Eu espero tomar um espumante aí olhando Opa! Na esses Serra do Elefante. a Serra do Elefante, né? Que às vezes eu fico aqui babando por essa vista aí. Espero que logo eu consiga estar aí. Desejo de coração que venha divinamente algo para a gente poder fazer junto, que ia me alegrar muito, muito meu coração. Se for para ser, ele vai fluir naturalmente, né? E te agradeço, assim, por ter me escolhido como mentora naquele período dessa transição tão linda. Eu te aplaudo, te honro e de pé, assim, porque você é uma inspiração também para mim. Fico muito grata e que a gente possa fazer coisas lindas, eu daqui, você daí, para o mundo ficar melhor. E imensa, imensa gratidão a você. Por você ter Muito cruzado obrigado, Jack. um certo momento. E deixo para você fazer o encerramento, então. Todas Tá as bom, palavras. muito obrigada. Você não foi a minha mentora apenas uma vez, né? Desde o dia que eu te conheci, você se tornou minha mentora, né? E realmente você foi aquela pessoa que me deu a mão mesmo, porque a mentoria é nada mais que isso, né? Dar a mão num momento crucial, né? Para mim.
e eterna gratidão mesmo, foi muito bom. Às vezes eu fico lendo as frases, sabe, do dia ainda, porque cada dia parecia que era aquela frase. Era uma coisa impressionante mesmo. É uma vivência muito forte, né? Um momento muito importante. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? Aos céus por ter colocado você na minha vida. Foi muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Dani está aqui até. Obrigado. Obrigada por essa live incrível. Foi ótimo ter conseguido assistir. A Dani é empreendedora também de sucesso aí. Tomou coragem, fez um monte de movimento. É tão lindo a gente ver, né? E daí, Nossa, demais. assim, tomando a vida de verdade, né? Com aquilo que está lá na alma. Isso é muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada à sua mãezinha querida que está aí pela sua vida, porque foi possível te encontrar na minha aqui. Muito, muito obrigada. Um beijo, feliz noite para ti. Gratidão. Beijo. Até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã é com a Amanhã eu Ana. tô aqui de novo. Tchau.